E terça-feira, 10 de fevereiro, bom dia para vocês. Nós iniciamos o dia com a lua ainda em escorpião e ela veio interessante até da segunda, mas depois se estranhou um pouquinho ali com Vênus, bem no finalzinho do signo. Ficou um pouquinho fora de curso, já ingressou em Sagitário na madrugada, 4 horas e 22 minutos, no horário de Brasília. Desse momento, ela vai se aproximando de uma quadratura Mercúrio lá para o início da noite, às 18 horas e 2 minutos, no horário de Brasília. As quadraturas são aspectos difíceis, o Mercúrio já está em Peixes, que é um ponto onde ele não tem força, a Lua está em Sagitário, que é outro ponto onde o Mercúrio não tem força, ou seja, isso vai tirando um pouco um controle um pouco mais direto aí de Mercúrio e vai fazendo com que a terça-feira seja um dia de imprevisibilidades. Apesar da Lua estar transitando no signo de Sagitário, que é um signo do fogo, ele é um signo de final de estação, tem uma tendência inconstante. Eu recomendo você manter o seu passo de rotina, procurar não mudar muito as coisas que você estiver realizando, porque principalmente para temas muito técnicos, muito exatos, você pode ter um pouquinho de dificuldade em fluir, devido a esse prejuízo todo para Mercúrio, a natureza do aspecto ser um pouquinho mais difícil. Isso vai criando uma característica meio confusa para o dia. Então, é uma terça que ela é sujeita a imprevisibilidades, assim, na rotina. Ela não é muito interessante no sentido de eloquência, colocação com palavras. Se você tiver que resolver alguma coisa com alguém em torno de conversa, publicar alguma postagem, alguma coisa, cautela. Não é um dia assim que as palavras saem da maneira adequada. Então é interessante você ser cuidadoso. Acaba também não sendo um dia muito interessante para todos os assuntos de Mercúrio, para o comércio, assunto de trânsito, por exemplo, papeladas, né? Essa parte um pouquinho mais burocrática do mundo, né? É um dia meio chato hoje devido a essa configuração desses dois astros que são bem cotidianos, Lua e Mercúrio, são muito relacionados a coisas muito básicas, mas é bem inconstante o dia, então para mudanças é ruim porque a gente não consegue manter o passo da mudança, pode ter uma série de problemas, tá? Atenção, reparos, consertos também não é muito interessante aí, né? Não é um tema muito interessante para o dia. Bom, mas hoje de manhã, quando foi 7 horas e 18, Vênus ingressou em Peixes. Nesse momento inicial, talvez a gente não perceba tanto por causa dessa fluência Lua-Mercúrio hoje. Mas a gente sabe que quando Vênus está em Peixes, ela está num ponto forte, ponto da exaltação. O que acaba sendo interessante. Vênus em Peixes tem um perfil um pouco mais da questão da harmonia, do processo criativo e fertilidade, do campo mais abstrato, da sensibilidade. É bem uma característica de bastante sensibilidade artística, assim, voltada para esse campo estético e para o campo afetivo também. Hoje, assim, o que a gente precisa ter um pouquinho de atenção é porque esses momentos iniciais de Vênus em Peixes vão trazer esses temas para cima, né? Eles ficam mais na superfície. Mas como a Lua está seguindo para o aspecto difícil com Mercúrio, aqui em criatividade excessiva pode ser problema, pode ser um desvio, né? Pode ser uma falta de concentração. E como no céu nada funciona de forma isolada, né? É um movimento ali, uma composição. Então a gente precisa ter cautela nesse dia, porque mesmo Vênus se beneficiando desse momento inicial, o céu não tá para muito risco hoje, né? Mas assim, é bem cotidiano, pelo menos num sentido de clima, a gente não tem uma tendência agressiva, nervosa, violenta. Ela é um pouco atrapalhada, né? Então, gafes, assim, podem até ser aí notícias de maneira geral, gafes, confusões, essas coisas que envolvem notícias, assim, podem até ser algo nesse sentido, vazamentos de informações, coisas assim, boatos, né? Mas cautela. Agora, depois das 18h02, quando a Lua passa pelo aspecto com Mercúrio, conforme ela for se afastando, nas horas seguintes, ela já vai se aproximando de um aspecto leve com Marte. Vai ser só lá no meio da manhã da quarta, 10h43. Marte está ali no signo de Aquário, mas por si só, Marte ele já tem uma característica de vigor, de encorajamento, ele eleva o clima para uma coisa mais yang. E como a Lua está no signo do fogo, então o clima muda. Hoje à noite a gente já pode perceber muito mais vibração no ar. E até que acaba sendo um pouco interessante também para as iniciativas um pouco mais ousadas, tá?
Mas se for de muito alto risco que você estiver pensando em realizar, planeja antes. Porque Marte em Aquário não tem domínio, ele está num ponto ali onde ele não tem um controle dos temas, né? Não é um signo que o favorece. Mas ele vai trazendo a natureza dele, que é de encorajamento, de ousadia, de audácia, de bravura, né? Principalmente no signo de Aquário, ele tende a uma coisa mais rebelde, né? Mais nesse sentido mais mental, com os pensamentos e ideias. Mas acaba sendo interessante pela natureza fácil, de um aspecto de 60 graus. Então, os assuntos que você planeja dar início, né, dar um passo a mais, eles são bons. Bom, lembrem-se que nós estamos no momento em que a Lua está diminuindo a visibilidade. Ela está se encaminhando para a fase final, né? Está fechando o ciclo dela. No dia 17 tem um ciclo novo da Lua. Então, nesse momento, as iniciativas, elas podem ser mais interessantes de continuidade, para a conclusão de alguma coisa do que propriamente para lançamento, uma coisa completamente nova, tá bom? Mas o que vocês vão perceber, então, desde hoje à noite e amanhã o dia todo, é essa fluência mais yang, mais vibrante no ar também. Amanhã vai continuar, tá? Porque depois que a Lua passa por esse momento com Marte, mesmo que amanhã ela não chegue a aspectos perfeitos, ela vai levando uma influência positiva ainda para quinta-feira, ali no período da madrugada, o que vai fazendo com que toda a quarta fique adequada. Então, se você estiver programando alguma coisa para amanhã, já dá para aproveitar. Mas amanhã eu vou voltar para a gente conversar mais sobre esses pontos aqui. Então, uma ótima terça para vocês, até amanhã.